trabalha com direito ambiental. O que é a sustentabilidade? Um caminho para que o respeito com o meio ambiente, ou seja, com tudo que nos circunda, pudesse conviver com o exercício da atividade econômica, inicialmente, né? Depois começou a se pensar muito sobre as questões envolvendo, recentemente tem se estudado muito as questões envolvendo tecnologia e sustentabilidade, né? Então é uma palavra que foi adotada com o objetivo de guiar o convívio em sociedade, guiar o convívio entre sociedade e ambiente. Então, o exercício da atividade econômica está lá na Constituição Federal. Ele deve se dar, a atividade econômica precisa se desenvolver, enfim, mas um dos princípios da ordem econômica é a proteção do meio ambiente. Então, e daí que saiu a sustentabilidade, então? O propósito, talvez? Na verdade, a ideia de sustentabilidade ela foi sendo desenvolvida por diversas áreas do conhecimento, não é só do direito. O direito, num determinado numa determinada quadra da história, é que digamos assim, adotou o conceito de sustentabilidade, mas com a ideia de desenvolver essa relação, como eu coloquei. Mas isso vem de muito antes, né? O próprio conceito de sustentável está ligado com a não finitude, com limite, a ciclo, com ciclo, com renovação, ótimo, com respeito ao ciclo. Então, esse é da onde vem tudo. Por isso que o que eu comentei no começo, né? Essa coisa de meu negócio é sustentável, minha empresa é sustentável, a minha atitude é sustentável. Bom, em que medida eu faço isso efetivamente? Ou adoto esse rótulo? Ou seja, pode estar sendo levantada essa bandeira ou usada essa palavra, mas não efetivamente está se criando esse ciclo sustentável. Esse fundamento da palavra mesmo seja efetivo. Isso. Então eu posso estar usando para representar uma empresa ou uma ideia, mas de fato eu não estou fazendo esse circuito funcionar. É isso? Porque existem, né, para dar um parâmetro assim, existem os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Esses objetivos do desenvolvimento sustentável representam diversas metas, e essas metas estão relacionadas com um monte de direitos humanos básicos, né, como o direito a viver num local onde eu tenho água potável, onde eu não tenho que conviver com esgoto, né? Então, para pegar apenas o exemplo das questões relacionadas com a água. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável foram desenhados pela ONU, uma série de países adotaram, o Brasil um deles, né? E eles traçam, digamos, o caminho para se chegar à sustentabilidade. Então é isso. A sustentabilidade, ela seria um ponto de chegada. Né? Pois é, pelo que você está falando, me parece uma ideia muito utópica, praticamente, muito grande, né? Tipo, aonde está se enveredando essa ideia de sustentabilidade, parece que é uma coisa que está lá na Lua, que não está perto da gente. E, na verdade, ela foi criada para ser aqui, dentro da minha casa, dentro da minha realidade. Tá certa? Tá certa, mas é que durante muito tempo, isso foi, como eu disse, isso foi criado do global para o local. Então, como quase tudo em matéria ambiental, se pensa antes do ponto de vista internacional para depois trazer para perto de nós, para depois internalizar e ainda por fim depois pensar em nível de estado e por fim em nível de município. Isso aconteceu não só com os ODS, mas também com questões envolvendo mudança climática. Agora, recentemente, é que alguns estudos, e não só da área do direito, mas estudos mesmo focados em matéria de sustentabilidade, a partir desse paradigma amplo, abrangente, concebem a importância de se trabalhar o local. Então, por isso que hoje se valoriza muito nesse contexto de sustentabilidade a importância das comunidades, a importância das pessoas, dos grupos e de como elas convivem, de como elas desenvolvem as suas vidas e o reflexo disso num contexto maior. Tá. Movimento contrário. Exato, você já captou onde é que eu queria chegar. Então você está me dizendo que essa história de sustentabilidade, a ideia que eu estou vendo é que ela está vindo de fora para dentro, do externo para o interno.
Inicialmente, sim. Tá. Inicialmente, sim. Mas quando a gente começa a trabalhar isso dentro dos países, primeiro do ponto de vista legislativo, né, vamos dizer, então, internalizando através de acordo, tem um acordo internacional, a gente internaliza isso por meio de uma lei, depois isso vai sendo desenvolvido nos estados e nos municípios. Mas, como é que se desenvolve isso para aproximar? Sempre tem uma palavra mágica para mim. Se eu pudesse resumir sustentabilidade numa palavra, eu pegaria uma palavra muito grande, com muitos significados, e colocaria apenas uma delas, né, e transformaria ela em uma, digamos assim, educação. Então, agora, por onde eu vejo a sustentabilidade? O que você está me contando, de certa forma, é uma leitura diferente, é uma novidade para mim, para o meu raciocínio, porque aonde eu entendo sustentabilidade é algo que acontece de dentro para fora. Então, quando a gente entende o processo de organização dos descartes da nossa casa, assim como o nosso processo físico de saúde também, como que isso vai renascendo uma coisa de dentro da outra, e a importância de ter um bom ambiente, por exemplo, para que a tua saúde fique boa, a minha visão é que deveria acontecer de dentro para fora. Entender o que é importante para a minha saúde, que obviamente se chegaria à sustentabilidade, talvez eu esteja errada pensando assim, mas eu preciso deixar o meu ambiente organizado e saber que o meu ambiente ele não termina onde termina o pátio da minha casa, por exemplo, né? Onde termina o pátio da minha casa começa do vizinho e começa da cidade em si. Então, o que eu quero para o meu ambiente, para a minha família, obviamente que é o que eu vou projetar para o resto da sociedade também. Então, aonde eu esperava, aonde eu imaginava que teria nascido essa ideia de sustentabilidade, é desse projeto de dentro para fora. Então, a gente está vendo por dois ângulos diferentes. E aí, enquanto tu falava, eu também refleti sobre o que eu converso nos atendimentos, sobre as pessoas lerem um livro e repetirem aquilo que está escrito no livro, por exemplo, né, darem conselhos ou passarem essas ideias adiante, mas de fato não aplicarem aquilo. E aí você foi falando, eu fui pensando, poxa, mas parece que é isso que está acontecendo. Foi criada uma lei, foi feito um estudo, foi tudo organizado teoricamente, mas na prática nada acontece. É isso? Acho que nada é uma palavra um pouco forte, porque isso já foi muito pior, né? Acho que alguns países do mundo, por exemplo, se a gente for comparar com o próprio Brasil, estão numa condição ainda pior de saúde pública e uma série de questões. Então, eu acho que poderia ser melhor, por assim dizer, sabe? Poderia ser melhor, mas a dificuldade que existe é exatamente essa. Acho que um pouco da educação, ela resulta na capacidade que a gente tem de se entender como parte de um todo. E se a gente é parte de um todo, o que a gente faz toda a diferença para o bom desenvolvimento e para a qualidade desse todo. Exato. Se eu não me considero, se eu trabalho, né, acho que é esse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia e tal, então essa coisa do individualizar-se e de ter aquilo que eu faço para mim e para minha família como algo que não é relevante para o todo, ou que eu, pelo menos, não me preocupo que seja... de uma forma egoísta. Exatamente. Se tá bom para mim, se tá bom para minha família, tá bem, é o tipo de educação que, por alguma razão, se enraizou na sociedade, né? Então, o movimento que você fala de dentro para fora, talvez ele tenha aí uma origem, que é exatamente na forma como nós nos vemos, nos tratamos enquanto seres humanos, como nós nos organizamos internamente e como a gente coloca isso na nossa família e da nossa família para a sociedade. Então, a resposta que acho que tu procura adianta toda uma política internacional, a internalização dessa política internacional por meio de leis, né? E até pensar em sanções para isso, se efetivamente as pessoas não têm consciência, eu te diria que isso tudo é um processo importante e necessário exatamente porque o processo interno não aconteceu. Pois, eu entendo esse fator das coisas virem de fora para dentro e antes tu usou uma palavra, como que isso se enraizou? Como esse processo de ter que vir de fora para dentro foi acontecendo?
Eu acho que assim como a nossa história particular e como a área que eu trabalho, muitas vezes a gente tem que lembrar as pessoas como que elas são, do poder que elas têm, da luz que elas têm, da missão que tem na vida, enfim, várias coisas muito particulares da alma de cada um, da energia de cada um, né? E até chegar nesse momento, as pessoas ficam se batendo em doenças e tentando encontrar carreira, enfim, relacionamentos, para pegar algo externo e trazer para dentro, que algo externo responda para elas essa resposta. Até que elas chegam num período que diz, não consegui achar mais, já revirei o mundo e não achei uma resposta. E aí cai, em algum momento tem a sincronicidade que cai aquela ficha que diz assim, de repente você olha para o lado de dentro. Então quando elas chegam para mim com essa demanda, o que eu preciso fazer simplesmente é resgatar nelas o que elas já têm. Eu não coloco nada de fora para dentro. Eu só mexo algumas pecinhas das próprias pessoas que vai fazer com que isso venha para fora. E aí tem uma autonomia de saúde dentro desse movimento, né? Porque daí ela diz, entendi. Agora eu vou me agarrar a isso, a essa essência, quem eu sou, e eu consigo resolver várias coisas. Então, dessa mesma forma da sustentabilidade, eu acredito que é um comodismo que foi se criando geração após geração, de receber algo de fora para dentro, como tudo, como a questão do governo, como a questão, né, de quem manda em quem, enfim, da questão do capitalismo, que tem que ter alguém que organize tudo e pague o seu salário. Em todos os aspectos tem essa coisa de que me ajuda, me mostra um caminho, de fora para dentro, né? Vejo que essa questão das leis está indo pelo mesmo caminho. Só que, se a gente começar a trabalhar uma educação, como tu falou antes, no sentido de resgatar essa lógica interna da sustentabilidade, o teu corpo funciona com base disso, a tua saúde precisa disso ao teu redor para funcionar. Vai ficar muito mais fácil de entender do que simplesmente aceitar uma lei que, se eu não cumprir, eu vou ser penalizado de alguma forma. Então, nesse processo do meu trabalho, eu vejo que as pessoas não encontram lógica em algo que elas saem replicando sem ter motivo. E o motivo está interno. Então eu preciso resgatar em mim, ou nas comunidades em si, essa força que a gente tem de dizer, não suje aqui, vamos cuidar desse jardim, vamos separar esse lixo, vamos organizar por autonomia o nosso processo. Não vamos depender de algo externo, por exemplo, né? Porque eu acho que é nesse lugar que a gente se perde, quando a gente se acomoda e espera vir de fora para dentro algo. Sim, e isto é histórico, na história da humanidade, isto é um processo que se repete. Nós temos uma tendência muito grande de esperar pelo outro ou achar que é problema do outro. Então, tem muito essa tendência, né? Primeiro, e tudo vem por conta dessa acho que é uma neurose coletiva, de que eu não posso fazer nada por mim, de que, ou ainda indo mais fundo, talvez não seja uma neurose, talvez seja uma dificuldade de saber o poder que cada um tem, de transformar. Exato. E aí fecha muito com o que tu estava falando agora. Até porque o poder não é dado às pessoas, porque senão se rebelam. Uhum. Exatamente. Então, assim, a ideia isso é outro ponto. Nossa, agora esse é um ponto muito sério. Porque, assim, o que as pessoas me parece que não se dão conta, ou a coletividade, né, não vê, é que a gente cria a necessidade de depender do outro, a gente empodera o outro, né? E aí a gente não gosta quando a gente chega num ponto e percebe que não tem mais nenhuma liberdade. Uhum. Então, esse é um processo que também precisa eu acho que de desenvolvimento da cidadania, que a cidadania ambiental é um tema que eu adoro, né? Eu acho muito importante. E eu acho que só se pode pensar em cidadania ambiental a partir do momento que a gente começa a entender que não depende do outro, não é poder do outro e também não é problema só do outro. O outro, no caso, o Estado ou o meu vizinho. Exato. É nosso. Uhum. É comum, porque a gente não é uma gota no oceano. Né? Na verdade, esse oceano é formado de várias gotinhas. Exato. Se a gente compreender isso, fica bem mais fácil. Só que esse não é o raciocínio que se tem historicamente. Porque... Isso é um reflexo, o direito é reflexo da sociedade.
o direito responde às expectativas e às necessidades sociais. Sim. Então, tive um professor, uma época, né, quando eu comecei a fazer o mestrado, que era fortemente da sociologia, né, que foi onde eu me apaixonei por um estudo de várias questões relacionadas com a questão ambiental, e ele sempre dizia, sabe qual que é o problema? É que as pessoas acreditam que o direito vai resolver tudo. Aí, ó, terceirizando de novo. Mais uma vez. Então, ali eu entendi que o processo era outro, né, e que a gente precisa realmente, primeiro ter consciência disso, se conscientizar, e talvez seja esse o momento. Muitas pessoas agora falam nesse novo normal. Eu sou muito sincera e gostaria de acreditar profundamente nisso. Eu acho que esse novo normal só vai acontecer para aqueles que pararam e fizeram o que você comentou antes. Olharam para dentro. E a partir desse momento deixaram de esperar aquilo que vem de fora. Talvez para este grupo haja um novo normal. Exato. Eu penso isso também. Então, a pandemia, ela veio, na minha visão, para colocar a gente contra a parede, para rever os nossos valores de alguma forma e nos reinventarmos. Mas para isso precisa de desconstruir muita coisa que vem desde os nossos antepassados, e essa carga pesa muito, né? Agora você falou uma coisa que eu lembrei. Antes, quando a gente começou a conversar, né, eu falei sobre que a sustentabilidade ela foi compreendida a partir de alguns pilares, o ambiental e o econômico. Mas tem um outro pilar, que é o pilar social. Né? E essa concepção do pilar social, ela foi desenvolvida a partir dessa visão de alguns que não têm, ou que têm menos, e que por conta disso são vítimas de maiores injustiças ambientais. Então é normal que determinada parcela da população, normal entre aspas, ou é comum, né? Que normal não é e nem digno, mas é comum que determinada parcela da população viva em locais onde tem menos saneamento básico, por exemplo. Isso é o que é parte do conceito, da compreensão de injustiça ambiental, né? Só que eu vejo o pilar social da sustentabilidade muito além disso. Sim. Porque ele é isso tudo que a gente está falando. É o meu papel enquanto cidadão neste contexto. Então não é só em prol de alguns. É fato que está errado e é fato que eles não podem ser deixados para trás. E aí entra um contexto de separatividade aqui, né? A gente sai da união social e começa a separar. Aqueles precisam e os outros não precisam. Os outros podem pagar para alguém fazer esse serviço deles. E aí fica complexo, né? Isso porque esse pilar social está relacionado à participação cidadã numa construção de um mundo ou de uma vida digna e sustentável. Sim. Então, não é uma pequena parcela. Mas se, por exemplo, você for estudar na área do direito ou de quem estuda mesmo as relações da sua área com sustentabilidade, vai ter esse viés, né? Esse viés ele é muito importante, mas ele está aquém daquilo. As pessoas esperarem a parte de fora e esse movimento externo, como tu falou, desse pilar social, vem desse resgate de quem a gente é. E como que a gente vai fazer esse tipo de ensinamento, esse tipo de educação, melhor dizendo, acontecer. Mas essa educação ela tem que ser voltada para esse empoderamento de que sim, eu tenho condições de cuidar da minha saúde, eu tenho condições de cuidar da minha casa, da minha comunidade, indiferente se eu tenho condições financeiras ou não, porque eu acho que isso não está relacionado aí, né? Porque a gente vê os dois lados, a gente vê tanto as pessoas que são mais carentes, por exemplo, fazendo muita coisa boa em relação à sua comunidade, quanto o pessoal que tem grana não fazendo absolutamente nada e degradando cada vez mais. Então acho que o dinheiro não entra nesse lugar, a condição financeira não entra nesse lugar, mas sim a educação. A condição financeira em termos de sustentabilidade entra naquilo que eu te falei de injustiça ambiental. Aí ela grita. Porque se eu tenho dinheiro, eu construo uma casa num local distante, eu tenho um ótimo sistema de refrigeração, eu tenho esgoto, eu tenho água potável e assim por diante. Se eu não tenho, eu posso não ter nada disso. Mas para mim, há algo, eu vou voltar novamente naquele conceito que eu acho que é fundamental nesse contexto.
mesmo quem não tem condições, pode fazer a diferença em termos de sustentabilidade. Como? Reconhecendo o seu poder como cidadão e pensando bem em quem ele escolhe para representá-lo. Tá. Por quê? Mas aí a gente volta numa questão, Fê. Completa. Por quê? Porque se eu realmente desconsidero que quem vai me representar não se preocupa com questões básicas da humanidade, de alguma forma eu empodero esse tipo de sistema para ele seguir. Eu entendo também que há um interesse muito grande de que a retirada do véu, como eu digo, né? Nem eu, né? O véu da ignorância, isso não é meu, isso é de um filósofo, mas retirar esse véu da ignorância está relacionado exatamente com a educação. E que há um interesse profundo de que quanto pior, melhor. Melhor, exatamente. Porque daí muita gente pensando dessa forma e para tudo que eu não tô gostando, né? Exato. Mas é exatamente isso que precisa. Tá, mas aí a gente tá falando, no meu entendimento, de novo, desse lugar de quando eu escolho alguém para me representar, eu entendo que precisam de governantes, toda a sociedade funciona dentro disso e tal, mas se eu coloco de novo essa situação assim, escolher melhor os meus representantes, se eu parto daqui a fala, de novo eu tô colocando a esperança para fora, terceirizando. No momento que naturalmente isso acontece, porque eu me reconheço, porque eu sei como que eu gostaria que fosse e eu pratico o que eu falo, principalmente, naturalmente vão aparecer pessoas dignas desse voto. Então, como a gente viu até nas eleições passadas, a gente não tinha muita oportunidade de voto que nos representasse ou que levasse uma bandeira digna desse processo, porque a gente sempre viu mais do mesmo, não tinha nada de novo ali, né? Então eu entendo que a sociedade também não muda, a sociedade também não evolui. Então a gente fica toda hora cumprindo os mesmos projetos e tentando sair da mesma situação, mas empoderando quem está lá fora. No momento que eu mudo e que eu não admito que uma pessoa que vai me representar faça algo que seja danoso, vai ser natural essa escolha do voto bem pensada, bem organizada, né? Consequentemente, os governantes vão ter que se puxar mais também, né? Essa seria o mundo ideal. Exato, eu tenho essa coisa de mundo ideal. Isso seria o mundo ideal. Por isso que a gente gosta de conversar, por isso que a nossa conversa sempre fecha, porque tu é um profissional da saúde e eu sou uma profissional que me preocupo com a sociedade, né? Não necessariamente do direito, porque o direito nem sempre segue esse caminho, né? Deveria, mas então é que os nossos trabalhos, as nossas perspectivas de vida, elas se encontram exatamente no ponto onde a gente parte do ser humano. E do ser humano que faz a diferença no externo porque trabalha o interno. Porque reconhece as suas limitações, mas também reconhece o poder que tem e o poder de transformação. Então, acho que isso é um ponto que precisa ser muito trabalhado. Mas, no âmbito de um sistema existente, isto é um aprimoramento, né? O ideal seria, claro, a gente ter a tua fala. Mas o que está por aí e mais, né? Também é difícil trabalhar o mais quando se tem menos ou quase nada. Isso não adianta a gente desconsiderar, porque essa aqui é uma realidade. Então, muitas vezes, eu ajo de maneira a prejudicar o que está ao meu redor, porque, de certa forma, eu externalizo uma dor, ou uma insatisfação, ou uma raiva. Isso existe. No meu movimento do dia a dia, como jogar o lixo fora, como isso? Isso existe. Se todos os uma dias, revolta. Se eu convivo todos os dias com esgoto que não é só meu, ninguém se importa com isso. De uma certa forma... Eu quero me vingar. De uma certa forma, o que eu devolvo para a sociedade também é isso. Então, é profundamente complexo. É óbvio que é bem complexo. Se a gente pegar uma pessoa, se a gente for falar sobre uma pessoa, o engendramento humano já é complexo por si só, né? Mas falar sobre isso e, de repente, em cada movimento que... Cada vez que a gente puder compartilhar isso com alguém, poder conversar sobre isso. Tem alguém que é professor, tem alguém que é da área do direito, da área da saúde, enfim, de diversas áreas, da área da política, que de repente encontrar dentro da sua realidade. Eu sempre imagino de uma forma organizada, assim, os passos, né? Eu não vou conseguir fazer muita coisa lá fora se aqui dentro eu não consigo. Então, se eu pegar essa ideia e conseguir fazer com que isso aconteça dentro da minha realidade, eu acho que são pequenas revoluções que vão acontecendo, né? Por exemplo, eu entendi, eu concordo com isso, mas como é que eu vou fazer isso? Eu acho que não é
gritar ou virar um político ou fazer algo lá em cima de um palanque. Eu acho que a revolução acontece aqui, no nosso mundo, né? Então, se dentro da minha área, eu tenho a minha vizinha, que eu vou lá conversar com ela, como aconteceu esses dias, enfim, mas e se a gente puder conversar de uma forma construtiva, procurando informação, procurando trocar experiências, mas com um objetivo comum, que é melhorar a situação que a gente está, eu acho que isso vai ser um movimento legal. Faz toda a diferença, toda a diferença. E é que é tão complexo o que tu está colocando, a separação do lixo na tua casa, a forma com que você trata os animais, a forma com que você se relaciona com a sua alimentação, a forma como você observa o seu corpo ou não, né? E aí o mais difícil, né? O quanto você precisa do externo ou não. Exato. Então acho que esses passos, eles fazem toda a diferença numa série de coisas no mundo. E na sustentabilidade, para a sustentabilidade não é diferente. Tá. Fê, mas olha só, você disse assim, parece que não funciona e parece que não é o suficiente. Mas então, na tua sensação, parece que não faz a diferença, parece que por mais que a gente saia falando e vivendo, e a gente está fazendo isso de sentir essa mudança acontecendo na gente, e espalhando isso para mais pessoas, nosso convívio social, enfim, a minha visão já é um pouco diferente. Como eu organizo, né, essa visão de organizar o passo a passo, eu acho que faz muita diferença. Porque quando a gente se conheceu, a gente estava em lugares completamente diferentes. Estações do trem, digamos assim, completamente diferentes. Chegou para mim com uma energia, uma vibe, eu lembro bem daquele primeiro dia. E eu tava a 1000 por hora, né? Você chegou no final do dia, então eu já tava com a língua solta, já tava tudo fluindo, assim. Então a gente já tava em sintonias diferentes e a gente foi afinando essa conversa, foi afinando a nossa história, né? Primeiro por essa noção de que você queria organizar a tua saúde, os teus processos internos e tal. E aí eu comecei a ter essa visão, trocar contigo essa visão macro. Mas como assim? Igual o que a gente está fazendo agora. Isso não acontece aí fora, porque eu vivo o meu mundo aqui, né? Isso não acontece aí fora, isso não é comum, mas como é que... E várias perguntas que eu fui te fazendo para entender esse universo. Porque você viaja, você fala para grandes públicos, então você tem esse contato da massa em si, né? E então o tempo todo foi acontecendo essa troca. De eu falar para você do micro e você falar para mim do macro. Mas eu acho que essa parceria, para nós, fez muita diferença. No nosso mundo fez muita diferença e a gente reverberou isso para as pessoas à nossa volta. Então eu acho que está acontecendo sim, está fazendo sentido. Só que a gente não tem força para olhar o macro. Só que se a gente for acompanhar cada uma das sementinhas que foram plantadas, dessas pessoas que a gente vai conversando e vai compartilhando, tivesse uma grande câmera e olhasse essas pessoas agindo, com certeza elas estão agindo de uma forma diferente. Elas estão pensando de uma forma diferente. Então, devagarinho a gente vai fazendo essa revolução, sabe? Sim. Assim como a gente está fazendo, outros movimentos também estão acontecendo. Então, não precisa ser alardeado, né? Não precisa ser uma coisa muito macro. Mas, se a gente continuar assim, movimentando o nosso mundo, melhorando o nosso mundo e as pessoas à nossa volta, não tem outra saída a não ser isso. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Relacionamentos e tudo. Isso. Então, tem muito aquilo que a gente conversou outro dia, daquele autor que trabalha a questão da comunicação. Muitas vezes eu também não estou nem aberto para ouvir esse discurso. No momento que a responsabilidade cai em cima de mim, vamos mudar de assunto. Vamos trocar assim, a estação, porque isso me incomodou. Então é assim, e eu acho que isso também contribui muito para a gente ter o que a gente tem hoje em termos de humanidade, em termos de insustentabilidade no mundo. O resultado, né? Claro, porque se eu não gosto de ter que mudar, eu também não gosto de ter que, eu me nego a agir e como consequência eu não faço a diferença para o melhor, e sim para aquilo que é repetir a história. E empodero todo o sistema que está criado para isso. Mas que não está mais se sustentando. Esperamos já está ruindo. Não. Esperamos que sim. Mas esse lugar dessa humanidade que você descreveu aí, eu vejo muito como uma atitude infantil a adolescente. Não é uma atitude madura. Então, a gente está vivendo numa sociedade com idades completamente diferentes, não só físicas, mas de conhecimento, cada um num processo diferente, né?
E eu vejo sempre que quando a pessoa está disposta a assumir responsabilidade sobre os seus atos, ela está numa idade madura. Então, indiferente qual idade física seja essa, né? Quando a gente olha num âmbito geral, a gente não tem esse macro na humanidade, a gente não tem essa maturidade ainda como ser humano. A gente está num processo de evolução, de aquisição de consciência, de enxergar que a gente está correndo grande risco de vida, prejudicando o nosso meio ambiente, de uma forma geral. Até o próprio assunto que a gente falou antes sobre o egoísmo, as ações egoístas, para mim é o arquétipo de uma criança. No momento que eu quero tudo para mim, que eu olho só o que está ao meu redor, é como uma criança. Então, ainda tem muita coisa para amadurecer, ainda tem muita coisa para acontecer, né? E eu não falo isso numa visão negativa ou num julgamento. Não. Para que a gente possa também entender que fase que as pessoas estão, em que momento que isso está acontecendo, e tem que ter paciência. O que eu posso fazer dentro desse lugar que eu tô é o máximo que eu vou fazer. É o que a gente está fazendo hoje, é o que a gente faz quando a gente reúne a mulherada por aí, sai para conversar, que é maravilhoso. E a gente fica falando sobre assuntos assim. Então, eu estudo, eu trabalho, eu me movimento em direção dessa revolução, tanto o meu trabalho quanto o teu, a gente faz isso todos os dias. Então, aonde a gente está movimentando isso, né? E claro, poderia ser melhor, poderia ser em maior escala, mas também cabe aqui entender em que momento da humanidade a gente está, né? A evolução humanitária é um contínuo, né? Não vai... Eu acho que agora a gente parece que chegou num ponto diferente. Em que, em termos de espiritualidade, até a gente poderia pensar num salto, enfim. Mas isso depende de tudo isso que a gente conversou aqui, né? E do movimento pessoal de cada um. Então, como eu e tu, e como outros grupos que estão tentando fazer isso, também tem muitos que ainda não tiveram um start. Cada um no seu momento e cada um com aquilo que pode dar. É isso que eu penso, sabe? Uma coisa saudável, não simplesmente apontar o que está errado e tal. Que é o movimento contrário, exatamente, do que vem do externo, do que é o imposto, do que você tem que fazer, entende? É exatamente o movimento contrário. Porque, olha só, cara! Claro, porque se tu pensar exatamente nessa linha de raciocínio que a gente está indo, é o contrário. Eu faço porque eu me sinto... Primeiro, porque eu sinto como correto, porque eu me sinto incluído, porque eu vejo que vai fazer a diferença. Então, isso flui tranquilamente, isso flui naturalmente. É uma energia completamente diferente daquela outra, né, de imposição, de sanção, de obrigatoriedade, e que, embora ela seja importante, historicamente no contexto social, ela tem se mostrado em matéria ambiental muito enfraquecida. Olha aí. Né? O que a gente chama de comando e controle em matéria ambiental é hoje considerado pela maioria, assim, maioria mesmo, dos estudiosos contemporâneos de direito ambiental como insuficiente. Para que isso, eu sinceramente gostaria muito de saber como fazer para que isso ganhe uma força maior, para que isso é só com o tempo e com a evolução da humanidade. Já foi...